Olá, pessoal. Sou a professora Roseli e resolvi gravar esse vídeo para tirar algumas dúvidas recorrentes em relação especificamente a um dos exercícios propostos na atividade, onde se questiona a dependência linear, né, e conjunto de geradores, principalmente de matriz de polinômio. Eu tenho observado que a maior dificuldade é em perceber, primeiro, que o conjunto dado é de geradores, e segundo, mesmo que perceba, o aluno querer aplicar o processo prático muito utilizado em RN, processo prático esse para obtenção de um conjunto LI, verificação de um conjunto LI, que eu já fiz um vídeo, certo? E acaba sendo confusa essa percepção. Então, eu vou esclarecer, tá certo? A partir de um exemplo parecido, eu vou esclarecer. Então, observa esse enunciado que eu coloquei, é para estudar a dependência linear de um conjunto de geradores a princípio, certo? Vamos ver se são geradores do P3, certo? São 4 vetores. Sabemos que, uma vez que são 4 vetores, eu até posso utilizar o processo prático, mas com sabedoria, tá? O que é errado? Errado é igualar cada um desses vetores a zero, começar a construir uma matriz com linhas ou colunas, onde os polinômios, na verdade linhas, né? Onde os polinômios desse conjunto sejam escalonados. Está errado isso. Não posso simplesmente colocar 1, 3, menos 2, 1, como se fosse o R4. Ah, mas eu respeito zero. Não importa, não é dessa forma. Claro, você pode perceber pela definição, por isso que eu estou frisando, que eu estou ressaltando pela definição, que sim, esses coeficientes, por exemplo, 1, 3, menos 2 e 1, vão acabar aparecendo aonde? Na coluna. Mas o argumento que a gente usa no final para identificar se é ou não LD é diferente de simplesmente eu escalonar pelo processo prático. Vou explicar como. Por quê? Porque pela definição, eu vou fazer uma combinação linear entre os vetores dados, parênteses, seja esses vetores do polinômio, seja de matrizes. Na atividade, você tem os dois. Então, você vai separar cada vetor, fazer a combinação linear, e também seja do RN, que você pode fazer isso com RN. E igualar a zero. Lembrando que essas constantes, no caso, seriam parâmetros reais. A, B, C, D são reais. É aí que está a definição de dependência linear, certo? Depois de agrupar com termos semelhantes, o que eu faço? Eu igualo cada um desses coeficientes, não, coeficiente de x ao cubo, coeficiente de x quadrado, coeficiente de x, agrupando direitinho aqui. Desculpa, coordenação motora, falta de hábito, e o termo independente ao vetor nulo de P3. Então, se eu tivesse no R4, seria o A nupla, né? 0, 0, 0, 0. Se eu tivesse em matriz, 2 por 2, 0, 0, 0, 0 também, porque são espaços isomorfos. Mas que tem que ficar claro que é uma metodologia diferente, simplesmente usar um processo prático. Pois bem, igualou os coeficientes e escalona, como nós já fizemos em outros exercícios. Aqui tem as etapas, depois verifiquem sozinhos se vocês acertam no escalonamento. Eu zero primeira coluna usando primeira linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna, terceira linha. Pois bem, é aqui, nessa etapa, onde eu estou buscando o zero no lugar desse 2, que eu observo o quê?
que a quarta e a terceira linha são o quê? Múltiplas, né? Então, consequentemente, a última linha vai ser zerada, certo? O que significa esse 0, 0, 0? Não significa que um vetor sumiu, que ficaram 3 vetores. Não é isso que está acontecendo. Nós não estamos no R4. Não é o processo prático. Eu estou usando a definição. Então, eu retornei ao sistema só para a gente retornar a perceber o que está por trás, né, desse 0, 0, 0, né? Na verdade, 0A, 0B, 0C, eu só coloquei 0D. Então, o que é 0D igual a 0? O que significa? Significa que o sistema ele é indeterminado, porque o D pode assumir o quê? Infinitos valores, infinitas soluções reais multiplicados por 0 vão dar 0. Se o D tem infinitas soluções, consequentemente o C também, o B, o A, mesmo que o A, o B e o C não tivessem infinitas soluções. Pela definição, um conjunto vai ser LI, eu falo LI primeiro, porque é o que a gente busca, principalmente, porque é para ser base, normalmente, o nosso objetivo. Então, para ser LI, todos esses coeficientes deveriam ser iguais a 0. Se pelo menos um for diferente de 0, que no caso, mesmo que somente o D assumisse outros valores, ele já seria um conjunto LD, tá certo? Então, repito, aqueles exercícios onde pede-se tanto para estudar dependência linear, ou então para encontrar uma base, muitas possíveis perguntas estão escondidas atrás de uma resolução desse tipo. Se pedisse uma base aqui, a gente diria que não é uma base do R3. Por quê? Porque o conjunto é LD, tá certo? E assim vai. Mas o que seria uma base aqui? Com certeza, eu deveria ter vetores que não acontecesse isso. Então, por exemplo, é fácil a gente perceber que aqui, ó, vai fazendo o processo inverso. Como eu poderia evitar que aqui não fosse 2? Como que aqui não seria 2? Talvez se eu mudasse um dos coeficientes. Aí sim, você testa e vai perceber que pode aparecer uma base. Esses 4 vetores não podem ser uma base. Agora, uma reflexão importante. Eu posso dizer que, então, que 3 seria uma base? Se 3 deles forem ali, é uma base, mas não necessariamente de P3. Porque para ser P3, repito, a dimensão teria que ser 4. Não se esqueçam, P3 tem a dimensão igual a R4, que tem a dimensão igual matriz 2 por 2, tá? Então, esse conjunto de informações vocês têm que amadurecer, tá bom? Qualquer dúvida me escrevam, tá bom? É isso por hoje. Bom trabalho. Só uma coisa que eu estava me esquecendo, esse exercício que eu acabei de fazer, ele está na página 61 do livro que a gente mais utiliza, do professor Aristóteles. Por que eu escolhi? Primeiro, porque algumas versões estão erradas, né? Então, algumas estão dizendo que o exercício é LD, outra é LI, né? O exercício é LD, como eu acabei de resolver. E também na mesma página, ou melhor, na página 60, tem algumas orientações quando tem esse tipo de dúvida ao confundir procedimentos em relação a polinômios e comparando com matrizes, tá? É isso. Até mais.